tudo bem com vocês? Segue a nossa aula 2, né, de revisão de matemática. Lembrando que essas revisões são de assuntos que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Pegue aí o material de vocês, abram aí na página 74, 75, 76. É nessas páginas que a nossa aula vai dar. Se dá, 77 também. E hoje a gente vai revisar mais poliedros, né? Eu vou fazer aqui mais um exemplo, contando para vocês identificarem, né? Caso o professor aí de vocês, monitor, passe um exercício para vocês contarem as arestas, as faces e os vértices, né? Aí eu vou explicar novamente, explicar as bases, né, desses poliedros e explicar medidas de ângulo, né? Revisar essas medidas de ângulo. Lembrando que nós temos os nossos combinados de sempre, né? Pegue aí, né, um material que vocês devem ter em mãos, o transferidor, para ser usado logo depois que eu explicar sobre os mais poliedros, ok? Lembrando aqui, na página 78 e 9, né? Nós temos aí o primeiro exercício. Tem para você preencher, né, completar o quadro com as informações. Aí ele está pedindo aí número de vértices, número de faces e número de arestas, né? Aí eu desenhei aqui um cubo, ok? E nós vamos lembrar. Como nós identificaremos os vértices aqui em um cubo, né? O que são esses vértices? São as emendas. Eu já deixei aqui, ó, essa emendinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de vértices. Eu quero as faces. Se eu quero as faces, eu quero o lado desse cubo, né? Então, vamos lá. 1. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Né? Parte de cima, a parte de baixo, a parte da frente, a parte do fundo, essa outra parte aqui e essa outra parte aqui, que no total dá 6 faces. E para achar as minhas arestas, né? Quem são as arestas? Lembrando, são essas linhas, né? Essas linhas aqui que separam. Então, vamos contar quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Entendeu? Então, olha, vamos lá. Os vértices. Lembrando que são os vértices, são essas emendas. Quem são as faces? São os lados. E quem são as arestas? São as linhas que separam. Entendeu? Então, aí no livro de vocês tem aí o cubo que eu acabei de fazer e vai ter os outros poliedros, né? O prisma de base hexagonal, de base triangular e a pirâmide de base pentagonal. Lembrando que os poliedros têm outras características também que devem ser colocadas. As suas bases, elas podem ser pentagonal. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Pentagonal é quando tem essas bases aqui, em 5 partes. Hexagonal em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E heptagonal em 7, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá dando para vocês verem aí? Então, essas são as bases dos poliedros. Outras características a mais, né? Então, olha, base pentagonal, quando tem 1, 2, 3, 4, 5. Pentagonal, 5 lados aqui. Base hexagonal é quando, ó, é dividida em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E base heptagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se fosse octogonal, 8. E assim sucessivamente, ok? Então, lembrar dessas bases importantes que nós encontramos nos poliedros. Entenderam aí? Deu para compreender? Então, dá para vocês fazerem. Outra coisa importante, no exercício 2, diz aí, que tem uma regrinha, né? Importante que vocês não podem deixar de seguir, ok? Durante a aula de geometria, Júlia aprendeu uma regularidade presente nos poliedros, né? Então, nos poliedros tem essa regularidade.
A professora nos ensinou que em um poliedro qualquer poliedro, né, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, guardar essa regrinha aqui, né? E aí tem dizendo, agora que você também já sabe essa informação, descubra o número de arestas de cada figura a seguir. Então, eu tenho um poliedro com 8 vértices e 8 faces. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, essa regrinha e vou substituir para encontrar a quantidade de arestas, né? No item A, no item B e no item C. Vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir e vou entrar nessa regrinha aí para encontrar as minhas arestas. Essa é uma regra que vale, né, que predomina no estudo dos poliedros. E na página 79, nós temos aí as medidas de ângulo, né? Gente, para medir um ângulo, ele é medido em... Qual é a medida que a gente utiliza? O grau, né? Então, para você medir um ângulo, você precisa entender o quê? A sua abertura, né? Então, como é que eu vou medir um ângulo? Lembrando, nós temos aqui, isso aqui é um transferidor. Sua volta completa mede o quê? 360 graus. A metade, 180. Um ângulo mede o quê? 90 graus. Então, vamos lá. Como é que eu vou aprender a medir um ângulo, né? Vamos pegar aqui o livro de vocês. Como é que eu vou? Na página 79 tem mostrando, né? Meia volta, 180. Uma volta completa, 360, né? E aí, um quarto disso aqui dividido dá o quê? 90 graus, que eu acabei de dizer. Então, vamos lá. No item 1 diz assim, observe a abertura de cada um dos ângulos representados. Olha, é importante, olha. Para você medir um ângulo, você precisa, né, observar a abertura desse ângulo, entendeu? Você precisa prestar atenção aqui. Aí, eu botei aqui 3 ângulos, né, semi-retas aqui, com cada um tem um comprimento do seu ângulo. Vai ser medida em graus. Presta atenção. Esses ângulos têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é a sua medida, né? Então, eles são iguais? Não. Certamente cada, né, semi-reta dessa daqui terá uma medida em graus do seu ângulo. E você sabe como medir esse ângulo? Então, nós precisamos obter o quê? O transferidor. Quando você tem o transferidor, você já tem o instrumento mais importante para medir os ângulos, entendeu? Então, vamos lá. E como é que eu vou medir isso aqui, se eu não sei? Você vai aqui, chegar, né? Presta atenção aqui, olha. 0 aqui, olhe. E você vai centralizar isso aqui na semi-reta, a partir do ponto 0. Aí, quando você centralizar aí, você vai medir o seu ângulo, vai dar a medida do seu ângulo em graus. Então, olhe, presta atenção. Presta atenção aí. Eu vou medir aqui, ó, eu vou posicionar na minha semi-reta a partir do ponto 0, né? À medida que eu posicionei corretamente o meu transferidor a partir do ponto 0, aqui, olha, já tem o meu grau, ok? Então, olha, quanto mais aberto, maior será a medida em graus, né? Quanto menor a semi-reta, será a medição em graus desse ângulo. Olha aqui, olha. Posiciona sempre do 0 e aí eu vou ter aqui, olha, entendeu? A medida do ângulo. Outra forma aqui, posiciona sempre do 0, né? E eu vou ter a medida do ângulo aqui, ok? Será que dá para vocês aí compreenderem? Se tiver uma atividadezinha, né? Então, no item 1 diz assim, o ângulo destacado na cor verde, né? Ele é o de maior medida, né? Então, quanto maior a semi-reta, mais aberta a semi-reta, maior será o ângulo, medido em graus, ok? Aí, na outra página, na página 79, na página 80, né? Nós temos aí, observe a figura ao lado e complete o quadro. É por isso que eu trouxe, né, esse outro instrumento aqui, entendeu? Para você compreender. Aí diz assim,
A medida de ângulo em graus. Então, turminha, a medida desse ângulo completo aí é 360, né? Quando é a sua metade, é 180, né? E aí, no livro de vocês, está dizendo assim, 1/4 da volta mede quanto? 90 graus. Então, você já pode preencher aí. E pra gente finalizar a nossa aula, né? Eu vou aqui fazer, deixa eu pegar aqui uma régua, para vocês prestarem atenção nessa atividade. Vocês vão estar aí fazendo também, né, de vocês. Vou fazer aqui um exemplo. E aqui eu vou usar régua e vou usar para finalizar. Pronto. Fiz aí minha semi-reta. Como é que eu vou medir? Mesmo? Vamos testar aí a prática? Eu vou posicionar do zero, na onde? A partir disso aqui, ó, eu posiciono do zero. Lembrando? Aqui eu já tenho o meu grau, a medida do meu ângulo, ok? Lembrando, quanto mais aberta será a semi-reta, maior será a medida do meu ângulo, né? Entenderam? Compreenderam isso aí? Então, vocês irão responder também essa atividade aí, proposta, entendeu? De vocês, do livro. Para quem não fez, pode estar fazendo a atividade agora. Lembrando, tem que ter o transferidor. Vai posicionar a partir do ponto zero e aí, a partir do momento que você posiciona, você vai achar o seu grau. Quanto mais aberto, maior será a medida. Quanto mais fechado, menor será a medida em graus. Então, vamos lá. Olha aqui, se eu fizer outra assim, né? Olha aqui. Tem muita diferença, né? Olha a semi-reta. Olha a diferença dessa primeira semi-reta para essa segunda semi-reta. Quando eu vou posicionar, o que é que eu vou fazer? A partir do ponto zero, né? Então, aqui eu tenho o quê? O meu grau, a minha medição, ok? Entenderam? Compreenderam? Compreenderam aí vocês? Espero que sim. Sempre posicionando a partir do zero. E aí, vocês têm que ter esse material em mãos, viu? Lembrando que é importante. Para estudar polígonos também, né? Polígonos são semi-retas que não se cruzam, né? Então, vocês também devem ter o quê? Os instrumentos. E aí, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de revisão. Assuntos bem simples, né? Que vocês podem também estar aí olhando, pedindo orientação ao seu monitor para fechar essa parte de conteúdos. Até a nossa próxima aula. Bons estudos, né? Boas práticas. Quem não tiver ainda o transferidor, tenha, né, em mãos, bem baratinho, porque é importante e vai servir para os nossos estudos sobre ângulos, né? Sobre os próximos assuntos, ok? Um beijo e até mais.